Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que Ele conceda o que deseja o seu coração. Eu sempre profetizo isso aqui. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa, a obra das suas mãos. E que o Senhor sonde o seu coração e possa realizar os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você já parou para pensar o que isso significa? Você se deleitar no Senhor, você se agradar do Senhor, você agradá-lo de tal maneira que Ele quer realizar os desejos do seu coração. Presta bem atenção, quando você gosta muito de alguém, você não fica procurando um meio de alegrar, de favorecer, de abençoar essa pessoa. Às vezes até tenta descobrir o que ela quer, o que ela sonha para tentar realizar. Nunca aconteceu isso com você? Eu acredito que sim. Se você é casado ou tem um relacionamento, eu acredito que, e espero que continue assim, se já faz muito tempo. Mas, normalmente, no início, é muito assim, né? As pessoas elas estão tão apaixonadas que elas querem descobrir o que pode agradar aquela pessoa e vai deixá-la feliz. Então eu vou fazer essa comida, ou eu vou comprar isso aqui, ou eu vou organizar uma programação que eu sei que essa pessoa quer muito, não é? Filho, por exemplo. Quem já não se desdobrou assim, né? Se virou nos 30 para fazer algo para um filho. Tirou de si mesmo para ir lá e dar aquele presente ou levá-lo a um lugar que ele queria muito. Eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes. Sabe, eu me lembro de uma mulher que prestava serviços. Ela fazia várias coisas, unha, cabelo, e ela trabalhava muito. Sabe aquele tipo de gente que trabalha de segunda a segunda, e dia e noite, não importa? Gente determinada. Então ela trabalhava no salão, mas ela ia na casa das pessoas. Ela não importava onde, ela estava aberta a tudo. Por quê? Porque a filha dela um dia manifestou o desejo de estudar numa determinada escola, caríssima. E essa mulher, eu vi, ninguém me contou, eu vi o quanto ela se desdobrava em trabalho para pagar aquela escola para a única filha dela. Ela era mãe solteira, é mãe solteira, e o amor dela por essa filha sempre foi assim imenso, que ela trabalhava assim muito mesmo para realizar o desejo dessa filha de estudar nessa escola. Então, eu tenho muitas histórias assim. Olha o tamanho do amor, a vontade de realizar o desejo de alguém.
fazia com que ela trabalhasse assim, alucinadamente. E não importava, eu lembro dela, às vezes, chegar e estar exausta e até doente. Eu via ela doente, mas ela não parava, porque realizar o desejo daquela filha era mais importante, era a grande motivação dela. Então, a Bíblia diz, Jesus falou que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu, Ele não vai fazer aquilo que nós pedirmos? É o que está escrito. Se o seu filho pede pão, você dá pedra? Pede peixe, você dá uma cobra? Óbvio que não. Está escrito, Jesus falou. Foi Jesus quem falou. Mostrando o quanto o nosso Pai é superior como Pai, o nosso Abba. Então, Ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Ainda em Isaías 58, fala que Ele nos transforma num jardim, quando obedecemos, num jardim bem regado, e Ele satisfaz os desejos do nosso coração. No Salmo 37, fala que Ele, se você deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, isso para mim é fortíssimo. Porque eu, que sou humana, falha, nossa, eu já me desdobrei e me desdobro pela minha família, pelos meus netos agora. Para te falar a verdade, os meus netos já me fizeram fazer coisas que eu nunca gostei de fazer, mas por causa deles. Por eles quererem e pedirem, vovó, vem com a gente, faça isso. Olha, eu já fui para lugares, eu já fiz coisas por amor a eles, para alegrar o coração deles. Então eu tenho um desejo, quando eu consigo realizar esses desejos, né, os desejos deles, é muito mais, me satisfaz muito mais do que se tivesse acontecido algo que eu queria muito, né? É uma satisfação imensa. Eu que sou falha. Então eu dou a você essa perspectiva para você entender. Deus é um Pai amoroso. Ele ama você. E você precisa acreditar nisso. E Ele tem prazer em satisfazer os desejos do coração de uma pessoa. Em realizar sonhos. Deus é um realizador de sonhos. Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Deus, Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e Ele sabe o que está dentro de nós. E Ele tem prazer, como um Pai amoroso, de realizar, Ele quer realizar os desejos do nosso coração. Somos nós que muitas vezes não damos condições. Porque não somos sinceros, não estamos abertos, não nos dedicamos a Ele. Não foi isso que Josué e Caleb disseram para aqueles incrédulos? Tudo que nós temos que fazer é agradar o Senhor. Se nós agradarmos o Senhor, Ele vai nos colocar na terra. E o que a Bíblia fala? Que sem fé
É impossível agradar a Deus. Então, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, mas eu não creio que Deus pode realizar. Eu não creio no que está escrito. Eu não estou disposta a me submeter à vontade do Senhor. É quando eu perco. Porque Ele está lá torcendo e dizendo, porque Deus não vai contra a sua palavra. Como que Ele falou uma coisa e agora Ele vai contra? Não tem como. Se eu estou quebrando uma lei, eu vou ter consequências. Eu estou quebrando um princípio. Se eu estou desalinhada da sua palavra, como é que Ele vai contra a palavra dele? Porque Ele disse, ó, faça isso e você vai receber isso. Aí eu não faço, mas quero receber. Ele não vai contra. O céu e a terra podem passar, mas a sua palavra não passa. O que Ele disse que é para fazermos, o que Ele disse que é certo, o que Ele disse que é errado, o que Ele prometeu. E Deus não muda. A sua palavra não muda. Se está escrito, acontece. Ó, faça isso, que vai acontecer isso. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Então, quando nós nos alinhamos com o Senhor, nós nos submetemos a Ele, nós nos rendemos, nos colocamos totalmente submissos a Ele. Ele pode fazer. Muitas vezes, o que está acontecendo é que Deus, Ele sempre quer fazer. Mas Ele não pode. Alguém vai dizer, mas Ele é Deus, Ele pode. Ele é Deus, Ele pode tudo, mas Ele não vai contradizer a palavra dEle. Ele não vai ser contraditório. Ó, tudo bem, eu falei, mas eu gosto muito da Cléo, então eu vou fazer uma concessãozinha. Eu gosto muito do fulano, eu vou fazer uma concessãozinha. Não, isso somos nós que fazemos. Muitas vezes se nós não vigiarmos, podemos cair num erro desse. De ir contra a nossa consciência, passar por cima do que nós mesmos falamos, da nossa filosofia de vida. Por quê? Ah, só dessa vez eu vou quebrar essa lei, eu vou passar por cima disso aqui. Ah, eu não gosto, eu não quero, eu não concordo, mas eu gosto tanto do fulano, né? Erradíssimo, erradíssimo. Eu vou perder a confiança em mim mesma. Se eu não tenho palavra, eu não tenho credibilidade nem para comigo mesma. Eu não confio na minha própria palavra. Né? Eu falei, não, isso eu não faço. Ah, mas vou fazer essa concessãozinha aqui. E à medida que nós vamos fazendo concessões, se nós fazemos uma concessão para uma coisa, vamos fazer para outras. Se nós somos disciplinados numa área, vamos ser em outras. Se nós somos indisciplinados numa área, seremos em muitas outras. Então, quando nós nos organizamos numa área, nós vamos organizar as outras áreas. Quando nós somos firmes e convictos numa coisa, isso vai se estender para tudo, porque esse é o nosso padrão. Entendeu? Então, se eu faço uma concessão para uma pessoa, daqui a pouco eu estou fazendo concessões em relação a leis imutáveis. Ah, a palavra diz isso, mas eu acho que eu vou... Deus não vai se importar. Você nunca encontrou alguém com essa frase? Ah, eu acho que Deus não se importa com isso. Óbvio, se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Ah, eu acho que Deus não vai ligar. Ah, Deus me entende.
Gente, eu já ouvi tanto isso. Deus me entende. Não. Ele não entende quando você passa por cima da palavra dele. Ele não entende. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus, ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes ele não pode, porque ele não vai passar por cima da sua palavra, ele não vai fazer concessões. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai amoroso. E é por isso que ele tem que nos corrigir. Porque quem ama, corrige. Você não mostra amor para os seus filhos quando você faz concessões. Mas quando você dá a eles limite e mostra valores, ensina valores, princípios, quando você ensina o que é certo e mostra que é assim que eles devem viver, porque serão adultos seguros, firmes, com identidade. A Bíblia fala que o Senhor corrige aquele que ele ama. Então, muitas vezes ele ele quer fazer, mas ele está dizendo, neste momento eu não posso fazer. Por quê? Eu quero realizar os desejos do seu coração, mas eu não posso. Porque isso vai te prejudicar. Porque você precisa de uma motivação. E muitas vezes, a dor, ela é o megafone de Deus. A dor nos faz parar e ouvir o que Deus está falando. E aí, quando eu ouço e me alinho, eu dou condições dele derramar poder na minha vida, vitórias na minha vida. E ele faz. Ele quer fazer. E é isso que ele está dizendo aqui para você desde o início desse programa. Ele quer realizar os desejos do seu coração. E se algumas coisas não aconteceram, se você não está vivendo o que você quer tanto viver, ouça a voz do Espírito. O que o Senhor está falando com você? O que ele vem pedindo? Entrega. Faça. O que ele mandou você soltar? Parar de fazer? O que ele mandou você pegar, começar a fazer? O que o Senhor já falou? Será que você não é aquele tipo de gente que eu já vivi experiências assim, da pessoa querer um atendimento e aí eu dar as orientações, ela sair dali e fazer tudo o contrário do que ela havia ouvido? Eu já vivi isso muitas vezes. E deu ir e depois falar com a pessoa. Não, você não precisa do meu atendimento. Porque você vem e pergunta o que você deve fazer. Eu digo a você, você vai lá e faz o contrário. Muitas pessoas agem assim. Elas buscam uma direção, mas elas fazem do jeito delas. E aí elas estão perguntando por quê que a vida não está se desenvolvendo, progredindo. Porque elas fazem a mesma coisa com Deus. Elas ouvem, Senhor, fala comigo, Deus fala. Elas vão e agem do mesmo jeito que elas sempre agiram. Elas não tomam consciência. Elas não deixam entrar a verdade. Elas não estão dispostas a quebrar aquele padrão. E isso precisa de humildade, porque humildade é ouvir a Deus. Ir lá e fazer do jeito de Deus. Se você entender isso, que se você tem filhos, eu tenho certeza que você tem prazer em realizar os desejos
do coração dos seus filhos. Então, o nosso pai é superior. Só que se você é um bom pai, você também sabe quando dizer não para os seus filhos. Não, você não precisa disso aqui agora. Você precisa disso aqui. E talvez é o que Deus está dizendo. Eu quero realizar os desejos do seu coração, mas não é disso que você precisa agora. Você precisa mudar isso aqui, porque senão isso aqui vai te puxar para um buraco e até para o inferno. E não é isso que um pai amoroso permitiria. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Está ouvindo? Você tem que crer no que diz a palavra. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E Ele é o nosso socorro bem presente. Ele está presente, mas bem presente na angústia. Você nunca está sozinho na angústia. Pelo que não temeremos. Quer dizer, então, por saber disso, eu não vou temer. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Veja o caos aqui, Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que o mundo vire de cabeça para baixo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um lugar de segurança e paz, que é Deus. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O choro pode durar uma noite. A alegria vem ao amanhecer. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, está com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É para ele que você corre, não é para pessoas, não. Vinde, venha, contemplai as obras do Senhor. E você pode contemplar, eu tenho certeza que o que você mais tem é testemunho da glória e do poder de Deus na sua vida. Que desolações tem feito na terra, mas ele faz cessar as guerras. Você tem alguma guerra aí? Ele faz cessar até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, pode ter um arco, uma lança apontada para você, queima os carros no fogo. Não existe isso, aquilo que tem poder de te destruir você. O que nos destrói é a nossa desobediência e incredulidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, aquieta e saiba, você precisa saber que sabe quem é Deus e se submeter a Ele. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele está dizendo que Ele é sempre exaltado. Quando nós nos submetemos a Ele, nós damos condições do nome dEle ser glorificado na nossa vida. Porque a doença não o glorifica, a miséria não o glorifica, uma vida cheia de problemas não o glorifica, é uma vida vitoriosa que o glorifica. Tanto que a Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Aquieta-te, se submeta a Deus e você verá a glória dele. Deus está falando tudo o que você precisa ouvir. Ele está garantindo, eu quero fazer. Se submeta, faça do meu jeito, aquieta, e o meu nome será glorificado na sua vida, exaltado. Eu estou com você. Ou seja, Deus está garantindo, você não está sozinho, não está sozinha. Eu estou aí. Apenas dê ouvidos à minha voz, se submeta.
Humildade é ouvir e se render a Deus. E você verá a glória dele como nunca. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ajude essa pessoa a entender, a compreender, a ter clareza, discernimento, visão. Dê a ela a perspectiva do céu, do reino, do Espírito, para que ela veja tudo que não estava vendo e se submeta, se humilhe, se entregue definitivamente, humildemente ao seu chamado, às suas direções. Que ela receba força, graça e capacidade de ver, consciência, que ela tome consciência da verdade. Peço a tua bênção sobre cada pessoa que está comigo, lares, famílias. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e tomo posse dessas mudanças, dessas definições, partindo dessa consciência, desse entendimento, dessa entrega. Eu concordo com as vitórias dela e com esse novo tempo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo a abundância, o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de crescimento, Senhor, de desenvolvimento. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que o entendimento dessa pessoa tenha sido completamente aberto, que ela esteja vendo e tenha sido respondida. E de acordo, meu Deus, com esse entendimento, agora ela coloca em ação, porque a fé sem obras é morta. Eu abençoo o teu povo com clareza, entendimento, discernimento. Te louvo pela sua imensa bondade e fidelidade. Obrigada por tudo. Peço a sua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, casa firme, 25 horas de oração, um trabalho imperdível, maravilhoso, único. Vai, procura. Quantas pessoas estão realizando um trabalho como esse? É uma oportunidade que tem mudado vidas, destinos. Então, venha. Esteja entre nós, conta com a gente, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.